De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 11h30 da noite aqui, né, e também no canal da PUC TV no YouTube. E você pode nos acompanhar pelas redes sociais, no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Hoje nós estamos falando de cenário econômico para 2019 com o Dr. Danilo e também com o Dr. Sérgio. Eu pergunto aqui, vou começar com o Dr. Danilo, já que terminamos o bloco anterior com o Dr. Sérgio. O governo anuncia várias reformas. Reformas da Previdência, reforma tributária, a reforma trabalhista já aconteceu, vai manter, mas aí tem uma questão do teto dos gastos também, que é um problema que provavelmente terá que ser revisto. Como é que você vê? O governo vai ter condições de aprovar essas reformas que ele anuncia? Olha, a reforma da Previdência, que está em pauta, foi travada em razão do desgaste que a matéria envolve, ela foi adiada, já que esse ano era ano eleitoral, muitos dos parlamentares eram candidatos em seus estados, e houve, de fato, uma negociação para essa matéria não ser apreciada em razão do ano eleitoral. Então, ela volta à pauta agora, pós-eleições. Né? O ministro Paulo Guedes está doidinho para aprovar isso antes no Congresso, do novo governo assumir. E precisa, depois, em sequência, mas não dá tempo, precisa, em sequência, ser encaminhado para o Senado. Então, pelo menos nessa etapa inicial, é possível que ainda este ano essa matéria volte à pauta para análise. Agora, se faz necessário também, e eu acredito que poderia ter entrado em pauta antes da Previdência, a reforma tributária, que é menos desgastante, é uma necessidade e que envolve, está totalmente atrelada à política fiscal do governo. O governo vai ter condições de aprovar isso que ele prometeu na campanha, de reduzir o imposto de renda para a alíquota, parece máximo, para 20%, ele vai ter condições de fazer isso? Olha, a questão da reforma tributária, ela vai muito além. A reforma tributária está pautada em 2 pontos. Primeiro, a desoneração da tributação em cima do consumo e a redistribuição das competências tributárias. Quando nós pegamos o nosso sistema, o nosso federalismo fiscal, ele atribuiu 9 impostos para a União, 3 impostos para os estados, 3 impostos para os municípios. E dentro desse sistema que foi desenhado, veja, as receitas, há um privilégio de concentração de receitas nos cofres da União. Então, o nosso sistema é um sistema que privilegia a repartição de receitas, que deixa municípios e estados, como dizem no jargão popular, refém desse repasse. O Jair Bolsonaro, presidente eleito, ele falou mas eu acho que ele falou de redistribuir os recursos via orçamento da União, não via legislação tributária, mas via orçamento ele mandar os recursos para os estados e municípios. Mas ele continua mandando, isto é, o recurso é carreado no orçamento da União e não por mudança de lei. Você acredita que o novo governo vai querer mudar esse regime de tributação? A proposta que está em pauta, inclusive a FEBRAFIT, que é a Federação dos Auditores Fiscais, tem participado desse debate. É um debate que, já de longa data, tem colocado como pano de fundo essa redistribuição das competências. Não apenas a alteração de alíquotas, mas sim a redistribuição das competências para os respectivos tributos, de modo que os estados possam serem contemplados com uma competência maior para a tributação e os municípios também, que não fiquem apenas reféns aí de repartição tributária. Então, esta questão da reforma tributária, ela urge, já que hoje o nosso sistema, ele de fato privilegia, ele concentra as receitas públicas nos cofres da União e os estados e os municípios ficam onde de fato a vida acontece, né? Ficam reféns aí desses repasses. Tá, mas o Congresso Nacional, doutor Sérgio, está sensível à mudança, da necessidade da mudança do regime tributário? Porque eu vejo, a grande mídia, pelo menos, só fala de reforma da Previdência. Reforma tributária é debatida e tal, mas fica mais no círculo especializado. O senhor acha que vai ter espaço para o governo aprovar essas mudanças, reformas no Congresso? Olha, eu acho que essa pauta ela necessariamente vai ser colocada, ela vai ser submetida ao Congresso. A possibilidade de aprovação do que será aprovado é que talvez não seja possível aprovar uma reforma muito ampla, né? E nós temos hoje 3 propostas em curso dentro da própria equipe de transição do governo, que infelizmente não contemplam nenhuma dessas 2 questões fundamentais do problema da questão tributária hoje no Brasil. Em primeiro lugar, essa questão da concentração dos recursos na União, que deixa estados e municípios de pires na mão, dependendo das transferências, e a forte regressividade do sistema, né, que acaba
taxando o consumidor, aquele com menos renda, tem a alíquota de imposto sobre ganhos de capital e no Brasil, ele é a metade da média da OCDE. Nós não tributamos, eu não estou falando das empresas, eu estou falando de renda das pessoas que têm muita renda. A gente assiste hoje uma pejotização, por exemplo, que se você criar uma PJ, toda a retirada que você tiver da PJ é isenta de imposto de renda, por exemplo, no Brasil, o que é um escândalo. Mas as 3 propostas em curso, elas não entram nesse mérito, né? Nós temos a velha proposta do IVA, que é um imposto único, tem uma nova proposta do Marco Sintra, que é a história de uma espécie de CPMF, mas não é a antiga, quer dizer, é um CPMF que substituiria todos os impostos, ou grande parte dos impostos, sobre uma alíquota nas transações financeiras, e tem uma proposta que é do Everardo Maciel, que eu acho que no final das contas é onde a coisa vai conseguir andar um pouco, que é extremamente pragmática, né, de algumas medidas no sentido de tornar esse sistema um pouco mais operacional. Então eu acho que provavelmente o que pode se avançar é um pouco nesse campo aí. Eu vejo que a musiquinha está tocando e a produção está nos avisando que nós temos que terminar o programa. Eu sugiro para a produção que prepare um programa inteirinho só sobre reforma tributária, certo? E outro, talvez, sobre alguma outra reforma que vier em pauta aí. Por exemplo, a PEC, né, do teto de gasto, nós não conseguimos falar aqui porque não houve tempo. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa. Quero agradecer muito vocês e convidar vocês para um outro momento aqui. A produção entra em contato e a gente fazer um debate específico sobre reforma tributária. Eu vejo que tem muita coisa interessante nisso aí que nós não falamos e não temos condições de falar hoje por causa do tempo. Obrigado pela presença, doutor Sérgio. Muito boa noite. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigado aqui, a oportunidade de debater com o Danilo, com os nossos espectadores. Doutor Danilo, obrigado pela presença, muito boa noite. Eu que agradeço, registro um abraço a todos os telespectadores e registro a minha satisfação aqui de gravar com o professor Daniel, que foi meu professor, né, na graduação, no curso de Direito. É uma grande honra reencontrá-lo. Toda a importância que você tem hoje tenha dependido de algum modo da minha participação nisso aí. Muito obrigado. Obrigado, foi uma alegria tê-lo como estudante aqui na PUC. E para você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço, boa noite. Muito obrigado pela audiência.